Meus amados irmãos, nós estamos vendo os acontecimentos das últimas semanas, dos últimos dias, e estamos vendo que o inimigo ele tem se levantado para atormentar as pessoas. Deus me deu uma palavra para que eu pudesse comparar esta palavra ao que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Então, meus irmãos, eu não estou falando do político, estou falando da pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Eu não conheço ele pessoalmente, conheço pelas mídias, pela rede social, acompanhei o governo dele, ele fez um bom governo, eu votei nele, meus amados, mas também não tenho nada contra nenhum dos outros, porque a palavra de Deus sempre me ensinou que devemos amar os nossos inimigos. O que é amar os nossos inimigos? Os nossos inimigos, meus irmãos, não é as pessoas. Os nossos inimigos são os espíritos malignos. O nosso inimigo da nossa alma não é a pessoa, mas é Satanás, que trabalha através de pessoas que dão lugar para ele trabalhar. Elas liberam espaço para que o inimigo das nossas almas possa trabalhar. Eu sou uma irmã que sempre procurei viver o sobrenatural de Deus. Eu sou uma pessoa apaixonada pela escatologia, que nos leva a crer naquilo que não existe, mas que pode chegar à existência. Eu vivo pela fé que tenho. Eu vivo pelo crer em Jesus Cristo. Quero ler aqui para os irmãos uma história de um servo de Deus. Um servo de Deus que passou pelas mesmas coisas que Jair Messias Bolsonaro está passando. Eu quero ler para que os irmãos possam fazer uma comparação ao que eu vou ler aqui através da palavra de Deus. Quero dizer que tomara que esta palavra chegue ao coração da família de Jair Messias Bolsonaro, porque ele tem uma família, ele tem uma grande família, filhos que se preocupam com ele, uma esposa que está junto com ele em todo o tempo. Isso, meus irmãos, é ser família, é sofrer as dificuldades juntos. Não é a hora que um está passando a dificuldade, o outro sai fora e abandona, não. Família se ajuda mutuamente. E o que Jair Messias Bolsonaro está passando está na Bíblia Sagrada. Eu quero passar para vocês uma pessoa que também passou por este tipo de julgamento, sem dever nada a ninguém. Era inocente. A palavra de Deus diz que não há um justo na face da terra, mas existem pessoas que aos olhos de Deus são inocentes. Não tem justo, mas tem pessoas que são julgadas e elas são inocentes. Estarei lendo aqui para vocês, para provar a vocês. Se vocês creem na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que está aqui, a palavra de Deus,
Eu estarei lendo para vocês Daniel 6, que fala sobre a cova dos leões. Daniel fala sobre a cova dos leões. Naquela época, eram leões mesmos. Leões que devoravam as pessoas. Hoje, o inimigo tem usado pessoas para ser tão feroz na maldade quanto os leões. Então, meus irmãos, não se importa com o sofrimento na carne da pessoa. Estarei lendo para os irmãos. Estou aqui para explicar a palavra de Deus e falar para a família de Bolsonaro, se verem este vídeo, que a irmã Luzia está em oração, não pelo político, porque não gosto de política, mas pela pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Estarei lendo em Daniel 6, capítulo 6. Todo esse capítulo eu estarei lendo para os irmãos. Naquela época, meus irmãos, havia um rei chamado rei Dário. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Quantas pessoas se elegeram nas custas de Bolsonaro, meus amados? E sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, amados, eles não acharam nenhuma culpa em Daniel. Então, o que é que eles fizeram? Se não podemos achar nenhuma culpa em Daniel, na pessoa de Daniel, então nós vamos procurar a culpa no Deus que ele serve. Se os irmãos perceberem, na porta da casa de Bolsonaro havia uma vigília. Essa vigília, meus amados, era uma vigília programada por Deus. Era Deus que estava ali presente para consolar o coração daquela família que tanto sofre. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim
de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Meus amados, ali em frente à casa de Bolsonaro, não havia só pessoas evangélicas. Ali haviam pessoas que também rezavam, pessoas de outras religiões que estavam ali. Mas, o que eles disseram? Que iam perseguir todos os deuses. Isso é muito triste, porque todas as pessoas têm a sua liberdade de servir ao Deus que quiser. Eu tenho um Deus único, é Jesus Cristo, meu Senhor. Esse é o meu Deus. É em nome dele que eu estou aqui lendo esta palavra para ajudar essa família, para consolar essa família. Agora, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medas e persas, que se não pode revogar. Meus amados, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, era o que eles queriam para prendê-lo, para jogá-lo na cova dos leões. Só precisavam disso, já que eles disseram que ia procurar a culpa dele no Deus que ele servia. Era só isso que eles queriam para lançá-lo na prisão, para lançá-lo na cova dos leões. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pensa nessa palavra. Deus está dizendo que vocês têm que orar mais, têm que se aproximar mais dele. Daniel orava 3 vezes ao dia. Por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Deus podia livrar Daniel antes que ele fosse preso na cova, jogado na cova dos leões. Deus podia livrar eles? Eu faço uma pergunta para vocês. Deus podia livrar Daniel da cova dos leões antes que ele fosse jogado lá? Podia. Deus podia livrá-lo. Mas, muitas das vezes, Deus permite as coisas acontecer para que ele possa mostrar o seu poder. Meus irmãos, o diabo não tem poder. O diabo tem força. Ele trabalha com a força do medo, com a força da mentira. Ele trabalha com tudo aquilo que não é poder, que é força. Ele força as pessoas a fazer as coisas que as pessoas não querem fazer. Por quê? Porque ele trabalha, meus irmãos, as coisas para que a pessoa bote aquilo na sua consciência.
Eu não sou ladrona, mas eu estou passando por uma dificuldade. O Satanás vai usar alguém para vir usar a palavra que sai da boca para me dizer que se eu participar de alguma coisa ilícita, se eu participar, eu vou ter um benefício. Mas eu sou uma serva de Deus, do Deus Altíssimo. Eu vou participar daquilo ali? Eu não vou participar, porque eu sei que aquilo ali não é de Deus. E se eu busco fazer as coisas para agradar o meu Deus, eu não vou fazer. Então, meus irmãos, temos que abrir os nossos olhos, porque eles esperavam que Daniel cometesse algum erro. Para eles era um erro. Para eles era um erro. Mas para Deus é o poder dele. Para eles aqui na terra, uma vigília é um erro. Mas para o nosso Deus, é o clamor. A palavra de Deus diz: clama-me e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Não sabes ainda o que está por vir das mãos de Deus. É das mãos de Deus que virá o socorro. Deus usa quem Ele quiser para que o socorro venha. Clame a Ele. Michele Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, clame a Deus. Pede ao Senhor, não tenha ódio de ninguém, mas peça ao Senhor para perdoar essas pessoas. E foi o que Daniel fez, meus irmãos. Daniel não orou contra ninguém. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste, o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, não era o Deus único, não, era qualquer Deus. Então eles estavam falando também dos deuses da Babilônia. Eles não estavam falando só do Deus de Daniel, eles estavam falando também do Deus da Babilônia. Porque olha aqui, eles falando aqui, ó. Pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Mas, meus irmãos, Daniel estava orando. Daniel estava orando. Daniel estava orando pelo impossível, não pelo possível. Daniel orava pelo impossível. Na cova dos leões, como uma pessoa normal, Daniel seria um prato de carne para os leões. Seria carne para os leões. Mas olha só, respondeu o rei e disse, olha só que maravilha isso aqui, e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medas e dos persas, que se não pode revogar, era uma lei, e não podia revogar. O homem não pode revogar uma lei, mas usado por Deus, ele pode sim.
usado pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele pode revogar uma lei, sim. Esta palavra é certa conforme a lei dos medas e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha por que Deus tirou Daniel da cova dos leões. Porque Daniel orava incansavelmente. Era de manhã, de tarde, de noite. Era 3 vezes ao dia que Daniel orava. Ouvindo, então, o rei, o negócio ficou muito penalizado. O rei ficou penalizado com a situação de Daniel. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Olha só, meus irmãos. Existe um ministro chamado Fux. Esse ministro aí, ele é um ministro que ele é uma pessoa usada por Deus. Ele é usado por Deus. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medas e dos persas, que nenhum edito ou ordenação que o rei determine, se não pode mudar. Mas Deus pode mudar as leis. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele pode mudar qualquer lei. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medas e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Meus amados, essa palavra aqui é muito importante. Muito importante. Jair Messias Bolsonaro. Deus está falando com você. Eu orei por você e Deus me deu essa palavra para passar para o Senhor. Se o Senhor conseguir ouvir esta palavra, saiba que Deus está falando com o Senhor. Ele está falando com o Senhor. Está falando de livramento. Livramento. O Senhor não foi para a prisão à toa. Não foi à toa. Porque Deus poderia ter livrado Daniel antes. Mas Deus permitiu que ele caísse na prisão. Olha para quê que Deus permitiu que ele caísse em uma prisão. Olha para quê.
Olha o que o rei falou para Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará. Olha só, meus irmãos. O que Deus está falando? Que é Ele que vai livrar. Ele que vai dar o livramento. Através de quem? Eu não sei dizer. Mas eu sei dizer que Ele dará o livramento. Tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus. Não é com a vontade da irmã Luzia. Eu sou só uma pessoa que estou aqui. Uma pessoa simples que só tem mesmo o poder de Deus sobre a minha vida. E eu confio nele. Toda a minha vida eu confio nele. Eu confio no sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural, meus irmãos, aconteceu aqui. Então, quem crer na palavra que é de Deus, essa pessoa vai saber o que foi que aconteceu. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que, se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Todos assinaram a condenação de Daniel. A condenação foi o selo dos anéis. Vamos ver aqui, meus irmãos, os acontecimentos. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Olha, meus irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que de alguma forma, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que a pessoa que lançou Bolsonaro na prisão, essa pessoa, o sono dela está sendo dificultado. O sono da pessoa, eu não sei quem lançou, mas quem lançou, o sono está dificultado. Essa pessoa, ela pode até dizer que dorme bem, mas não dorme, sabe por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, nós perdemos o sono. O nosso Deus nos faz perder o sono. Que o nosso Deus esteja com esta pessoa, que ela possa repensar tudo o que está acontecendo. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Tenha fé, Jair Messias Bolsonaro. Tenha fé. Confie no Deus Altíssimo. Ore pelos seus adversários. Não deseje mal. Ore por eles.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Foi achado em Daniel inocência. Porventura, acharam alguma coisa contra a vida da pessoa de Jair Bolsonaro? Não acharam nada em Daniel. Sabe por quê? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante dele, meus irmãos, diante de Deus. Não é diante dos homens, diante de Deus. A sua vida tem que se achar inocente diante de Deus. Foi Deus que achou inocência em Daniel. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel não orava à toa, meus irmãos. O seu Deus. E ordenou o rei. Olha só, meus irmãos. Preste atenção nesta palavra. Ela é muito sério o que Deus está falando. E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. Em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam. Não é temam ao homem. Os homens tremam e temam a Deus. Perante a Deus de Daniel. Será que o Deus de Daniel, Bolsonaro, é o mesmo Deus que você serve?
porque se é, ele vai te livrar. Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim, ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O nosso Deus opera maravilhas no céu e na terra. Pense nisso. E na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Olha só, meus irmãos. Daniel prosperou no reinado de Ciro e no reinado dos persas, do rei da Pérsia. No reinado de Dário e no reinado de Ciro. Olha só, meus irmãos. Deus tira o homem do meio do mal e coloca ele para ser tratado pelo bem. Meus amados, esta é a palavra que Deus me deu para falar com a família de Bolsonaro. Não sei por que Deus me deu essa palavra e nem sei quem ele vai usar. De repente ele pode mudar a cabeça de pessoas que estão lá. Deus é Deus. E Ele ama a todos. Ele ama a todos. E Ele muda pensamentos. Ele muda a consciência. Ele é o dono de tudo. Ele está vendo tudo. Ele vê dentro da nossa mente, na nossa consciência. Ele vê o nosso coração. Então, meus irmãos, eu não tenho nenhum contato com a família de Bolsonaro. Nem sei se algum dia vou conhecer essa família. Pessoalmente, talvez eu nunca os veja. Só mesmo pela rede social. Mas eu quero dizer para vocês, Deus está cuidando de Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem um povo orando por ele. Não sou eu só que estou orando. Tem uma nação orando por ele, clamando por ele. E essa oração, meus irmãos, ela chega no céu. Sabe por quê? Vou te mostrar quando o povo ora, quando o povo de Deus ora, como a oração chega na presença de Deus. Eu quero mostrar para você. Aqui, a oração de Daniel. Às 70 semanas, o Messias, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei e ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor,
Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Meus irmãos, Deus ouviu a oração de Daniel a respeito de seu povo. Então, meus irmãos, vamos nos unir em oração, não só pelo Jair Messias Bolsonaro e sua família, mas também pelos outros que fazem o mal. Mas eles fazem o mal sendo usado pelo inimigo das nossas almas. Vamos orar a Deus para que eles sejam libertos também. Eles merecem também ser libertos. Eu não vou falar nomes. O único nome aqui que Deus me mandou falar é de Messias Bolsonaro. Mas os outros estão nas mãos de Deus e nos pensamentos de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre todos. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nossas vidas. Eu sou a irmã Luzia. Estou aqui para cumprir e obedecer aquilo que Deus me manda. Vivo debaixo do sobrenatural de Deus. Meu amado, que o Senhor possa entrar no seu lar, na sua casa, no seu coração, que você possa reconhecer que só Deus tem o poder sobre a nossa vida. Em o nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Senhor meu Deus, graças te dou e te agradeço por usar a minha vida como instrumento a falar de ti, ó Pai. Não estou aqui para falar de ninguém, mas para falar de ti e fazer o que o Senhor me manda. Sou uma serva obediente. Muito obrigado. É no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.